começar. Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos, aventureiros. Seja você um aventureiro que curte literatura, fantasia e RPG de mesa, eu tenho certeza que esse lugar é para você. Se você já acompanha as nossas aulas de RPG, também conhecidos como aulões de RPG, onde eu ensino você a jogar RPG de mesa do zero, desde dicas de mestre, plataformas, sistemas, locais, enfim, tudo que é possível de, digamos assim, de se transformar em um conteúdo, eu vou transformar em aulas, mas é claro que a ideia aqui é somente trazer algum tipo de aula quando eu sentir que de fato aquilo vale a pena de ser ensinado, aquilo vai trazer algum conteúdo relevante. E estamos quase na reta final do nosso curso de aulões de RPG. No total eu planejei 10 aulas, então agora estamos na 7ª aula e dessa vez nós vamos falar sobre um tópico muito interessante, porque diz respeito à maior parte dos RPGs de mesa, principalmente aqueles RPGs de mesa com foco em experiência e interação com o cenário. Se você, por exemplo, jogar qualquer tipo de RPG de mesa e levar em consideração uma aventura que ela precisa ocorrer de um ponto A ao ponto B, que a maior parte das aventuras, ou seja, muitas das vezes o mestre planeja uma campanha, uma one-shot, que exige com que os jogadores se locomovam entre distâncias, certo? Determinadas distâncias. Então, esse tipo de aventura, inevitavelmente, vai acabar apresentando viagens e masmorras, porque são, como eu posso dizer, elementos essenciais para um RPG de mesa. Agora, existem maneiras interessantes, inteligentes e divertidas de fazer uma masmorra e também uma viagem, e existem maneiras igualmente interessantes de interagir com elas. É por isso que essa aula vai ser 100% focada nisso, ok? Vale salientar que esses aulões de RPG ocorrem ao vivo no nosso servidor do Selenos, o servidor meu e do meu colega Anchor. Então essas aulas ocorrem ao vivo, então se você curte RPG de mesa, se você quer arranjar um lugar online para poder jogar com seus amigos, sinta-se convidado a participar do nosso grupo, o link está aqui na descrição, assim como o link dos servidores parceiros, ou seja, aqueles servidores que apoiam a nossa causa e que compartilham nossos eventos sempre que possível, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Como vocês podem ver, de novo, eu preparei mais uma apresentação. Calma aí, pronto. Então, vamos lá. A importância da ambientação e ritmo em aventuras de RPG. Se você está jogando um jogo narrativo, ele é determinado, ou seja, os eventos que acontecem nele, desde o início, o clímax, o chamado para a aventura, eles têm um ritmo, certo? Ou seja, um intervalo de tempo entre um evento e outro evento, que geralmente acaba chacoalhando as coisas na aventura, forçando os personagens envolvidos a tomar uma decisão. Exemplo, nós temos um típico grupo de aventureiros numa taverna, certo? Então, o que é o evento principal aqui? A introdução. Concorda comigo? Eles se encontram na taverna e estão falando. De repente, após algum tempo, eles descobrem que o vilarejo está sendo atacado. Então nós temos um outro evento. Esse evento exige com que eles saiam da taverna. Ou seja, eles vão ter que se deslocar de um ponto A ao ponto B. Então, ao fazer isso, eles vão não só alterar o ritmo da narrativa, como também se deslocar de um ponto A ao ponto B. É claro que há, por exemplo, situações em que o evento vem até eles, mas na maior parte das vezes, principalmente no início de uma aventura longa como uma campanha de RPG, na maior parte das vezes eles acabam sendo empurrados para um local diferente. Então, o seu papel enquanto mestre de RPG e enquanto jogador é definir um bom ritmo para a mesa e o que vale a pena de ser, como eu posso dizer, o que vale a pena como eu posso dizer, fazer um tipo de interação. Quais são as interações que vale a pena ao longo desse caminho? Ou seja, qual que é a proposta da narrativa? É exploração?
É sobrevivência? É rapidez? Às vezes, a narrativa ela é feita com um tipo de senso de urgência. Ou seja, vamos supor que o vilarejo está sendo atacado e se os aventureiros não conseguirem salvá-lo a tempo, coisas podem acontecer. Então perceba que aqui o mestre, de maneira astuta, ele colocou como eu posso dizer, um senso de urgência. Ou seja, se você demorar muito para chegar do ponto A ao ponto B, coisas vão acontecer. Claro que não é toda aventura que é assim, mas é muito interessante que você saiba cadenciar esses pontos em prol de uma narrativa divertida. E o jogador, com consequência, também vai interagir à medida que ele souber qual é a proposta daquela mesa. Então, por que, por exemplo, masmorras e viagens são pilares narrativos? Na maior parte das vezes, as viagens elas são o ponto de desenvolvimento de personagem. As viagens muitas das vezes servem para os jogadores não só desacelerarem, como evoluírem, ou seja, ao longo do caminho eles terão de enfrentar obstáculos, desafios e charadas, narrativas, diálogos que vão pôr à prova como eles estão agindo. Geralmente isso vem no atrito que é gerado entre os próprios jogadores naturalmente, eles não precisam ser necessariamente inimigos mortais, mas, por exemplo, desavenças em como resolver uma situação. Por exemplo, digamos que no caminho para esse... eles conseguiram salvar o vilarejo e aí eles descobriram que o ataque veio de um acampamento de bandidos que fica nas montanhas a leste do reino. Até lá, eles vão encontrar um outro acampamento de bandidos, no caso um acampamento de goblins, e aí o grupo tem que decidir. Alguns jogadores preferem sair, digamos assim, de fininho e evitar, outros preferem eliminar aquela ameaça. Então perceba que o conflito vai sendo gerado organicamente, levando em consideração o caráter e a proposta narrativa de cada um desses jogadores e personagens que eles estão controlando. Já as masmorras servem geralmente como um fechamento de arco. Na maior parte das vezes, é na masmorra que nós vamos encontrar os principais inimigos do jogo, os principais inimigos da narrativa. É claro que existe essa ideia de que, por exemplo, a masmorra precisa necessariamente ser um calabouço, o que não é verdade. Apesar de Dungeons and Dragons, né, masmorras e dragões, ser o sistema mais famoso e que meio que pôs essa prática quase como um clichê obrigatório nas dinâmicas de RPG de mesa, a sua masmorra não necessariamente precisa ser um calabouço dentro de uma caverna. Às vezes ela pode ser um palácio, num cerco, ou quem sabe um campo a céu aberto que está sendo atacado, ou quem sabe uma dimensão mágica. Existem várias dinâmicas para a construção de masmorras e nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas das mais comuns. Mas qual que é o objetivo delas no geral? Oferecer ferramentas práticas e criativas para mestres. Tá bem? Então vamos lá para o próximo slide. Então, primeiro de tudo, o que é uma masmorra? Tá, vamos lá. Geralmente, a masmorra é um espaço fechado, ou seja, literalmente fechado, tipo uma masmorra com calabouço, com grades, pode ser, é mais comum, mas geralmente o espaço fechado quer dizer que uma vez que você entra naquele ambiente não tem mais volta. E isso serve para os mestres darem aquele ar de tensão para os jogadores e mostrarem para eles, agora vocês vão enfrentar um inimigo de verdade. Não tem como voltar para trás a partir desse momento. Então isso é muito interessante como artifício de narrativa e também como mecânica. Assim o mestre pode balancear os inimigos que são apresentados até o inimigo final e como consequência os jogadores vão ser, como eu posso dizer, desafiados a pensar de maneira mais criativa e mais cuidadosa até alcançar esse objetivo. Então vamos lá, pode ser literal, né? Essa masmorra, um castelo, uma caverna, ou metafórico. Então, por exemplo, a mente de um deus, uma dimensão paralela, ou então algum artifício mágico que impeça com que os jogadores saiam de um determinado local. Enfim, diversas maneiras de fazer uma masmorra podem ser encontradas como exemplo em outras mesas de RPG, na literatura. Por exemplo, um estilo que eu gosto muito
é os sonhos. Sim, os sonhos são excelentes masmorras, porque eles podem ser acessados facilmente e também porque o mestre tem liberdade de deixar as coisas muito mais criativas. Você pode criar, por exemplo, o mundo dos sonhos em que os jogadores ficam apagados e a única maneira de acordar seria derrotar um inimigo poderoso. Essa é uma excelente ideia de masmorra, mas você pode criar simplesmente o que você quiser. Está bem? Então vamos lá. Elementos essenciais de uma masmorra, tá? Toda masmorra, o ideal é que ela tenha um tema central. Ou seja, o design dela. O exemplo aqui na imagem é runas élficas, laboratório arcano, um castelo assombrado. Perceba que esse tema vai dizer respeito, né? Vai acabar sendo determinado muito pela geografia e pela cultura. Ou seja, se você tem umas ruínas élficas no meio de uma cidade perdida pelo tempo, num bosque, os elementos que devem instalar, sejam quebra-cabeças, sejam inimigos, sejam, por exemplo, enfim, qualquer tipo de artifício que sirva como obstáculo para os jogadores, o ideal é que eles digam respeito à história daquele lugar. Então, por exemplo, ao invés de você colocar inimigos genéricos numa ruína élfica, por que você não coloca totens ou golems que há muito tempo serviram como guardiões daquela floresta? Mas quando uma coisa pode ser uma doença, uma praga, ou então um evento cataclísmico assolou aquela cidade, eles foram abandonados e agora jazem como estátuas ainda defendendo o local. Você pode colocar também, por exemplo, artifícios como cristais, meios mágicos de se comunicar com os antepassados, resolver quebra-cabeças para poder conseguir avançar na narrativa, conseguir desbloquear uma porta secreta, alcançar um tesouro. O laboratório arcano também. Ao invés de você colocar inimigos comuns, por que você não coloca cobaias de um experimento de um mago que ficou enlouquecido diante da proposta, diante da ideia de que ele conseguiria viver para sempre se conseguisse o máximo de almas possíveis? Então, toda masmorra ela tem que ter um tema central no sentido de dinâmica. Então, experimente isso a seu favor. Antes de decidir o que vai ter lá, decida o que é aquele lugar que você vai colocar os jogadores. Porque muitas das vezes isso vai fazer a diferença entre uma mesa memorável e uma mesa medíocre. Outra coisa também, os objetivos dos jogadores. Não se entra numa masmorra sem nada para fazer. Todo mundo sabe que a masmorra é um ambiente de perigo e é um ambiente que põe em risco a vida dos personagens. Então eles têm que ter motivos bons o suficiente para encarar os desafios que lá se encontram. Geralmente esses objetivos são resgatar alguém, escapar, destruir algo, derrotar algum inimigo muito importante, conseguir algum tesouro. Então você, como mestre, ao invés de colocar apenas um objetivo simples ou tornar a própria masmorra como objetivo, tente trabalhar de maneira mais detalhada, tente trabalhar de maneira que motive os seus jogadores, cada um dos seus jogadores, a atravessar aquelas ruínas. Por exemplo, você sabe que no seu grupo tem um arqueiro elfo, um mago poderoso e um guerreiro. Você pode criar motivações para cada um deles. Por exemplo, o guerreiro sabe que a última vez em que ele viu seu mestre, ele estava sendo levado em uma gaiola para aquele lugar, para ser executado. Então o objetivo do guerreiro é encontrar seu mestre. Já o mago sabe que ali ele pode encontrar uma biblioteca com tomos proibidos, que foram proibidos em todos os reinos, mas que já que estão escondidos, podem ser de grande valia para ele. Já o arqueiro sabe que no meio daquelas cavernas, no meio daquela masmorra, há minerais que eles podem utilizar para canalizar magia, para se comunicar com seus antepassados e para iluminar o caminho. Então, perceba, são várias motivações para cada um deles. Você não precisa necessariamente mostrar isso de antemão. Eu acho que uma masmorra boa, ela requer mistério, ela requer aquela coisa de tipo assim, nossa, o que tem do outro lado? Aquela névoa, geralmente, que a gente só vê o que tem do outro lado uma vez que a gente atravessa, eu acho que isso é importante. Mas muitos mestres confundem isso como uma desculpa para serem brutais. Eu acho que a dificuldade
que a masmorra deve gerar para os jogadores deve ser um conjunto de fatores, e não somente a dificuldade dos inimigos ou o nível dos inimigos que lá se encontram. Certo, então vamos lá. Em questão de layout de masmorra. Bom, a gente tem layouts variados. A maior parte das masmorras elas acontecem com corredores, ou seja, geralmente o primeiro local que eles entram, que os jogadores entram, já é um corredor. E nesse corredor eles vão ter algumas opções. O que acontece na maior parte das vezes é que o mestre cria uma área principal, ou seja, um centro. Geralmente os jogadores eles chegam já no centro da masmorra e a partir daí eles vão, digamos assim, ramificando, explorando as partes mais deslocadas do ambiente. Entretanto, existem alguns mestres que preferem deixar as coisas ainda mais sinuosas, ou seja, fazer os jogadores serpentearem por diversos caminhos, diversos labirintos até chegarem numa sala principal. Também tem outros tipos de mestres que preferem fazer masmorras em níveis, ou seja, ao invés de fazer uma grande masmorra e um nível só, eles fazem algo com muitos e muitos andares, seja andares subterrâneos, ou seja, uma masmorra que vai descendo e descendo e descendo até ficar mais estreita, seja uma torre, por exemplo, ou um castelo em que os jogadores têm que chegar ao topo para alcançar o seu objetivo, ou então algum nível relacionado a portais, ou seja, os andares eles não necessariamente ficam em diferentes níveis, mas eles ficam em locais tão distantes que é como se fosse um nível diferente. Então pensa naqueles artefatos, aqueles portais mágicos que levam os jogadores para um ambiente diferente, certo? Qual que é o meu estilo preferido de masmorra? Eu gosto daquele tipo de masmorra que oferece diferentes ambientes para os jogadores, ou seja, masmorras que tem compartimentos secretos, que tem passagens, que tem não somente inimigos, mas toda uma narrativa que veio antes mesmo das pessoas que lá habitaram, ou lá habitam agora, chegarem àquele lugar. Então, geralmente, eu gosto de fazer 3 tipos de coisas. 1, armadilhas. 2, inimigos que eu poderia considerar como inimigos malvados, ou seja, inimigos que estão ali realmente para matar os jogadores. E 3, inimigos neutros. Às vezes são criaturas, fantasmas, entidades místicas que estão apenas descansando e não querem ter o seu descanso, os seus mausoléus perturbados. Então eu sempre gosto de oferecer essa dinâmica, porque às vezes o jogador pode trabalhar em conjunto com a masmorra para atuar contra os inimigos. Então, por exemplo, você pode pegar um elemento como um lustre que fica no teto da masmorra iluminando, e aí quando tem um grupo de cavaleiros que passa por uma dos calabouços, por uma das grades, um arqueiro pode, ao invés de iniciar um combate padrão para eliminar todos os inimigos, ele simplesmente atira no lustre que cai e derrota os outros NPCs, os outros personagens que estão ali. Você pode fazer armadilhas de tempo, por exemplo, onde os jogadores eles têm que resolver uma charada num tempo específico para poder sair de um determinado lugar. Você também pode oferecer, né, como os desafios múltiplos ali propõem, decisões. Ou seja, por exemplo, vamos dar um exemplo que essa masmorra tem mais do que uma saída. Então você sabe que em determinado momento você vai ter que fazer uma decisão. Como assim? Às vezes uma armadilha separa o grupo. E aí, nós vamos tentar nos reunir e perder tempo, deixando com que o vilão possa escapar, ou nós vamos tentar encará-lo separadamente? Será que uma parte do grupo não pode tentar voltar para pedir ajuda? Essas decisões importantes que fazem com que os jogadores tenham que pensar de maneira clínica em como resolver o conflito trazem muito mais diversão e tensão para a narrativa. E você, enquanto mestre, é isso que você quer fazer quando você está tratando uma masmorra, tá? É lógico que, além disso, é muito gratificante oferecer, depois de um desafio, uma recompensa, como itens, conhecimento. Quem sabe eles podem usar a masmorra como esconderijo a partir de agora, ou então eles encontraram tesouros o suficiente para poderem começar uma guilda. Enfim, dê algo para eles sentir aquele gostinho da vitória, que com certeza isso é um excelente motivador.
Agora vamos lá, falando um pouquinho sobre o design de masmorras de maneira mais técnica. Geralmente você tem esses 5 passos, né? O primeiro, gatilho narrativo, por que os jogadores entram. 2, um mapa esboçado à mão, então pense como videogame 2D. Coisas que você pode usar hoje em dia como ferramentas, eu recomendo muito o Incarnate. Você pode achar gratuitamente na internet. Ele tem diversos mapas de masmorras prontos. Claro que também você pode desenhar na caneta e papel, não tem problema nenhum. Os jogadores geralmente gostam muito quando tem elementos físicos na mesa, mesmo que você esteja jogando digitalmente. Por incrível que pareça, isso ajuda bastante. Então, você pode baixar um grid, comprar, imprimir. Hoje em dia tem impressora 3D, então você pode utilizar miniaturas. Enfim, dá para fazer uma série de coisas divertidas para os jogadores, dá para fazer uma série de designs divertidos. Eu gosto, por exemplo, de simplesmente fazer um mapa gerado randomicamente. E no Canva, né, eu utilizo, por exemplo, o Canva, estou utilizando ele agora para poder fazer essa apresentação de slides. No Canva, eu vou fazendo uma legenda, então tipo assim, calabouço, altar, armadilha e tudo mais. Então o que eu faço? Eu envio o mapa sem nenhuma legenda para os jogadores e deixo o mapa com a legenda para mim. Então assim eles podem saber por onde eles estão andando e eu, enquanto mestre, posso saber o que eles vão de encarar. É uma excelente alternativa. Bom, qual que é o tamanho das masmorras? Varia muito. Você pode fazer, por exemplo, uma campanha inteira que se passa dentro de uma masmorra. Existem alguns sistemas que fazem isso. Eu não gosto. Mas, para mim, o melhor tipo de masmorra é uma intensa e rápida. Por isso, eu gosto de fazer 5 a 7 salas significativas, cada uma com um propósito claro. Eu não gosto de fazer salas vazias, tá? Tem mestre que deixa isso, por exemplo, uma sala que não presta para nada, que simplesmente é uma sala vazia. Eu acho isso um pouco desnecessário, principalmente nos dias de hoje, dá uma ideia muito mecânica do ponto de vista narrativo. Então toda sala que os jogadores encontram, ou eles têm itens para pegar, ou eles têm uma história para descobrir. Às vezes, por exemplo, eles encontram aposentos para soldados. E aí não tem nada, um bando de camas. Só que aí você pode deixar um bilhete, entendeu? Fingindo ser um soldado, né? E o que ele disse antes de partir, dando pistas para os jogadores do que aconteceu naquele lugar. Então, para mim, uma sala ela sempre tem que ter um propósito. Eu recomendo que você faça o mesmo. 4, progressão da tensão. Então, geralmente é isso que você quer. Quanto mais fundo, mais perigoso. Ou seja, quanto mais longe, maior o risco. Quanto mais fundo, mais perigoso as coisas que eles se encontram. De novo, isso varia de mestre para mestre. Tem mestre, por exemplo, que gosta de colocar o mais difícil de maneira aleatória. Ou seja, ele pode estar na primeira sala quanto na última sala. Ele pode estar simplesmente num, sei lá, vamos supor, os jogadores entram numa espécie de cozinha. E lá tem um dragão. Tem mestre que gosta de fazer isso. Eu não gosto. Geralmente, eu gosto de deixar aquela tensão até a última sala. Às vezes, até mesmo deslocando a criatura principal, se eu sentir que eles descobriram a sala principal muito rápido. Como assim? Vamos supor que eles entraram e aí eles têm, sei lá, um caminho para a esquerda, um para a direita e um reto. E aí, nesses 3 caminhos, eles têm várias salinhas. Vamos supor que eles decidem ir para direita, 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 direita e fazer, tipo assim, o máximo, um caminho completamente aleatório, mas que ainda assim leve direto para a sala principal onde está o inimigo, onde está o chefe daquela masmorra. O que eu faço? Como a legenda só fica para mim, eu transporto, eu faço aquela sala flutuar. Então eu pego aquilo e deixo numa outra sala e coloco a sala que eu quero, digamos assim, que eles explorem primeiro antes deles chegarem à sala final. Ah, mas isso é trapaça, isso não é ético do ponto de vista narrativo. Olha, se você tem essa ideia, tudo bem, eu respeito, mas pensa o seguinte, você é o mestre, você é o dono do mundo. Se você quiser, você explode tudo, certo? Você pode explodir tudo. Quando eu falo de fazer essas localidades flutuantes, eu não estou fazendo isso para sacanear os jogadores, porque geralmente é muito chato, e eu já deixei rolar, no sentido de, tipo assim, vou ver a reação deles assim que eles encontrarem o chefe de cara, assim, como se eles tivessem, tipo assim, entrou e já achou o cara.
na maior parte das vezes não é uma experiência memorável, é uma experiência chata, porque eles estão muito poderosos, o chefe não vai representar nenhuma dificuldade porque eles não enfrentaram outros inimigos, eles têm bastante recursos e, consequentemente, os próprios jogadores falam, né? Nossa, como foi fácil. E isso é broxante do ponto de vista da diversão que você gostaria de ter ao atravessar uma masmorra. Então é isso que eu gosto de fazer, mas é tudo uma escolha narrativa. Então, se você não sente que isso vale a pena para você e para seus companheiros de mesa, não precisa fazer, mas fica a sugestão. 5. Ligação com a história maior, um eco da campanha. Toda masmorra, para mim, tem que ter uma história, que é a história de como ela surgiu, e a história de como ela surgiu deve estar atrelada ao que está acontecendo na campanha. Por exemplo, se você acompanha a minha mesa, a Saga do Coração Partido, os jogadores acabaram de sair de uma masmorra, na verdade um deles saiu de uma masmorra que na verdade era um forte arruinado que foi apropriado por uma organização inimiga. Então naquelas ruínas você percebe que existe diversas pistas sobre o que poderia ter acontecido ali, sobre o que aconteceu para as pessoas fugirem para as cidades próximas, por que aquele local é tão importante, por que aquela organização criminosa decidiu se apropriar daquele lugar para fazer seu ponto de controle. Então, quando você estiver elaborando a sua mesa, quando você estiver elaborando a sua masmorra, leve isso em consideração também. A sua masmorra, ela não é simplesmente uma coisa que não está, que digamos assim, é uma realidade completamente diferente à do mundo. Não, pelo contrário. É o mesmo jogo, é a mesma mesa, são as mesmas narrativas. A dinâmica muda? Muda sim. Mas a história continua progredindo, mesmo que a dinâmica da narrativa funcione de um jeito diferente agora. Às vezes ela vai se basear em investigação, sobrevivência, tentar escapar, mas ainda assim ela está progredindo com a história principal. Ela não é um obstáculo, ela faz parte do arco narrativo. Certo. Então agora vamos para dicas de narração de masmorra. Qual que é a dica principal que eu posso dar para vocês? Qual que é a dica principal que eu posso dar para vocês? Bom, descreva sensações, não só visões, ou seja, cheiro, som, temperatura. Muitas das vezes, por exemplo, o vento pode ser não só algo para imergir os jogadores, mas para dar uma dica. Bom, se você está sentindo uma corrente de ar, significa que em algum lugar tem um espaço aberto, um espaço grande. Às vezes até a saída pode estar mais próxima do que você imagina. O cheiro, por exemplo, se você começa a sentir um cheiro ácido, um cheiro podre, pode ser um indicativo do que está à frente. A temperatura, à medida que você desce, por exemplo, pode ser um indicativo de um caldeirão escondido, um caldeirão de fogo, quem sabe. Outra coisa também, use relógios narrativos. Então, quando você entra numa masmorra, geralmente os jogadores perdem a noção de tempo. Quais são alguns relógios narrativos que eu gosto de fazer? Bom, existem aqueles relógios narrativos provenientes de senso de urgência, como armadilhas. Por exemplo, a água está subindo, o ritual começa em 3 turnos. Ou seja, nos eventos principais, nos conflitos principais, os jogadores não podem perder tempo. Mas enquanto eles estiverem explorando a masmorra, tem 2 coisas que eu uso como parâmetro para definir que os jogadores estão avançando os dias, já que na maior parte das vezes os jogadores podem ficar empacados. Você não tem controle do quanto tempo que eles vão levar para terminar aquela masmorra. As 2 principais coisas que eu indico é fome, ou seja, a fome vai ser o indicativo de quanto tempo se passou, e o sono. Então é muito divertido você trabalhar com isso e, ao mesmo tempo, utilizar isso ao seu favor para surpreender os jogadores e diferenciar a dinâmica da narrativa. Outra coisa, permita que escolhas tenham consequências reais. Se o jogador decidiu ir para um lugar, de novo, certifique-se de que ele entendeu que ao ir para aquele lugar ele vai ter um tipo de consequência. Então, os jogadores têm que saber o peso de suas próprias escolhas. Às vezes, uma simples escolha de direção pode ser a diferença entre a vida e a morte, ou então a diferença entre salvar ou perder um objetivo importante. Então vamos lá. Reforce a sensação de claustrofobia, urgência ou mistério. Então, geralmente, isso vai depender do tipo de masmorra, mas eu gosto que a masmorra seja um personagem na aventura ela mesma, que ela conte uma história, que ela como eu posso dizer, que ela faça com que os jogadores tenham cuidado,
ela mesmo tem que ser um personagem. Como todo personagem, a masmorra tem que ser carismática. Então, você pode colocar painéis, tapeçarias, coisas que contam a história daquele lugar, das pessoas que lá viveram, seja murais, pinturas, enfim, como também mistérios. Às vezes tem coisas que ninguém conseguiu resolver, ou então, sei lá, você pode fazer uma sala antiga que parece ter milhares e milhares de anos e fazer ossos, como, como eu posso dizer, prostrados ao longo do caminho, e os jogadores ficam pensando, nossa, o que aconteceu aqui? O que eles fizeram para que eles ficassem nessas posições, para que eles morressem desse jeito? Então tudo isso pode ser utilizado ao seu favor. Então essas são as minhas dicas para narração de masmorras. Certo, agora vamos tratar de viagens especificamente. Com relação às viagens no RPG, o que você tem que levar em consideração? Elas atuam como transições entre grandes momentos da história, ou seja, geralmente elas vão representar uma virada de página. É muito difícil você ir do ponto A até o ponto B e depois do ponto B até o ponto C sem ter resolvido nada. Então, geralmente, os mestres são assim. A maior parte dos mestres são assim. Ponto A ao B, resolve uma coisa. Agora, quando o ponto B resolveu, agora vai ser do ponto B ao ponto C. Do C ao D. É assim que eu faço, pelo menos. Dificilmente eu faço A, B, C. Dificilmente faço isso. Então, essas transições são ótimas para você tomar um tempo para pensar no que fazer em seguida. Desenvolve personagens e relações, além de introduzir o mundo de forma mais viva. Ou seja, ao invés de você colocar um mapa com várias e várias localidades para os jogadores e começar a explicar a lore antes mesmo deles chegarem a um determinado local, deixe que eles explorem, deixe que eles perguntem. Então, isso também permite encontros inesperados e mudanças de rota. É muito comum que, às vezes, os jogadores vão para um lado que você não estava esperando. E você vai ter que se adaptar a isso, mas claro que com isso também surgem boas oportunidades de apresentar uma narrativa. Certo? Então, os tipos de viagem que são mais comuns quando a gente está jogando RPG. Viagem curta, ou seja, uma floresta, uma travessia de cidade. Geralmente essas viagens acabam sendo momentos muito rápidos, assim, coisas de horas que numa mesa acaba se transformando em minutos, com o mestre narrando. Pode ser uma viagem mágica ou espiritual, por exemplo, onírica, plano astral. Os jogadores vão ter que atravessar uma dimensão diferente. Então, às vezes, eles atravessaram longos caminhos para chegar... por exemplo, eles pegam um portal mágico que transporta eles lá para o outro lado do mundo. Então, eles viajaram milhares de quilômetros num piscar de olhos. Mas, para chegar lá, eles têm que atravessar um caminho curto, muito desafiador e que fica fora do plano da realidade. Isso é uma boa alternativa para campanhas que têm conflitos em larga escala. Eu gosto muito de fazer isso nas minhas mesas também. Então vamos lá. Outra coisa que é muito importante. Viagem em grupo ou separada, cada um em uma jornada pessoal. Eu gosto de fazer esse tipo de narrativa somente quando tem muito em jogo para os jogadores, ou seja, quando consequências assim avassaladoras ameaçam tomar a vida ou tomar localizações inteiras e os jogadores se veem obrigados a se separar para ir em locais diferentes com propostas diferentes de jogo. Geralmente eu deixo para fazer isso bem no final de uma campanha. Assim os jogadores já estão muito poderosos, eles conseguem se virar em duplas e até mesmo sozinhos sem problema nenhum. E a narrativa começa a criar camadas e camadas mais complexas que geram um clímax muito elaborado e que é digno de um final de campanha, tá? Então vamos lá. Mecânicas e eventos de viagem. Aqui vão algumas mecânicas. Clima e terreno, ou seja, se está chovendo, se é um ambiente de deserto, se é um ambiente montanhoso, isso vai representar desafios para os jogadores. Você não precisa necessariamente narrar, mas, por exemplo, você pode falar, tá, vamos ver, quero que vocês joguem um dado para mim, para eu saber quanto tempo vocês demoraram para escalar aquela montanha. Ou seja, eles inevitavelmente vão escalar aquela montanha, mas a precisão dos dados, o resultado dos dados vai definir o quanto tempo eles demoraram, e isso pode representar uma dificuldade. No meu caso, eu sempre gosto de narrar viagens longas, então cada etapa do processo representa um desafio que é narrado como se fosse um inimigo ele mesmo, ou seja, o momento é agora, eu estou narrando aqui. Fadiga e suprimentos, escassez
necessidade de descanso. Isso é muito importante. Principalmente no momento de descansar, você pode utilizar isso como oportunidade para desenvolver mais os personagens, porque em busca de segurança, o que nós, como pessoas, fazemos geralmente? Dormimos juntos. Por quê? Porque caso uma pessoa seja atacada, todos acordam e podem se proteger. Ou então, o que acontece geralmente é que uma pessoa sempre pode ficar de guarda. Então eles vão revezando aos poucos. Então uma pessoa fica 2 horas acordada, depois ela acorda outra pessoa e vai dormir, que vai acordar outra pessoa, que vai acordar outra pessoa, que vai acordar outra pessoa, que vai acordar outra pessoa. Enfim. E aí você pode utilizar isso como artifício narrativo, quem sabe fazer uma emboscada, um ataque de lobos selvagens, enfim, as possibilidades são inúmeras. Encontros aleatórios que podem ser planejados, no sentido de que você queria colocá-los lá, ou então completamente aleatórios que podem ser rolados nos dados mesmos. Exemplos de eventos aleatórios, encontros aleatórios: bandidos, fenômenos mágicos, personagens excêntricos, e também complicações morais, como por exemplo, vocês estão com uma missão que o rei fez para salvar a sua filha, uma pessoa extremamente importante para o reino. A vida dela representa a vida de milhões, porque ela tem uma característica mágica que permite com que ela consiga canalizar magia de cura. Mas no meio do caminho vocês encontram aldeões que estão com muita necessidade de proteção, porque um grupo de fantasmas está atacando a vila. Ou então, autoridades param o seu caminho porque eles querem saber o que vocês estão fazendo, e mesmo que vocês estejam servindo ao rei, como a missão é secreta, vocês não podem se entregar. Então vocês têm que fugir das autoridades. Todos esses dilemas morais que representam o que eu faço agora? Geralmente eles são interessantes para você jogar na mesa, porque vão dar oportunidade para o mestre pensar no que fazer a seguir, vão dar oportunidade para os jogadores entenderem que as consequências deles têm importância até mesmo enquanto eles estão indo do ponto A ao ponto B, e torna o mundo mais rico. Certo. Já como a gente narra uma viagem? Existem alguns tipos de narração de viagens que eu gosto de fazer. Geralmente eu gosto de fazer uma narração de viagens quase literária, ou seja, com bastante metáforas, descrições, sentimentos e bastante espaço para os jogadores interagirem. Mas algumas dicas boas: intercalem momentos de ação com introspecção, ou seja, momentos em que o jogador vai para um lugar sozinho, que ele simplesmente precisa de um tempo para pensar, que ele simplesmente precisa caçar, ou então os dois jogadores vão para um lado ou para o outro para tentar fazer algum tipo de coisa relacionada à viagem, quem sabe conseguir mais água, conseguir comida, enfim. Faça pergunta, até mesmo, por exemplo, se você quiser, se você é um dos tipos de mestres que gosta de desenvolver romance, você pode utilizar esses momentos de viagem, porque geralmente é nesses momentos, né, que os jogadores estão fora das suas zonas de conforto e, consequentemente, eles vão revelar a sua verdadeira integridade. E isso pode ser uma boa oportunidade para estreitar laços com esses jogadores também, se você é o tipo de mestre que permite esse tipo de relação na sua mesa. Seja quando o personagem do jogador interagem com o NPC, que é representado, que é interpretado por você, seja se ele está querendo interagir com outro personagem interpretado por algum outro jogador ou jogadora também. Outra coisa interessante: faça perguntas aos jogadores. O que seu personagem faz durante a noite? O que ele está pensando sobre isso tudo? Quais são os conflitos dele agora? Isso é bom porque vai ajudar o jogador a entender o que ele quer, o que ele precisa fazer. E isso acaba mudando muito, muito rapidamente e constantemente. Então manter o jogador em xeque no sentido de tipo, olha, isso daqui aconteceu, eu quero saber a sua opinião enquanto vocês cavalgam em silêncio. Pode parecer inútil, mas na verdade isso é um excelente artifício narrativo para deixar os outros jogadores cientes do que aquele personagem está pensando, mas também para deixar o próprio jogador ciente do que ele pode fazer daqui para frente. Certo, conectando masmorras e viagens. Qual que é a melhor maneira de conectar esses aspectos numa narrativa coesa? Bom, a viagem pode levar à masmorra, então geralmente eu faço isso. Então, uma masmorra ela é sempre conectada por uma viagem. A masmorra pode revelar segredos que mudam a viagem. Ou seja, por exemplo, se os jogadores, vamos supor que tem um reino, e aí o rei quer que os jogadores salvem a princesa e tragam ela de volta. Então seria assim, ó, A, B
A. Ou seja, indo lá, faz o que tem que fazer e volta de novo, tendo mudado. Mas vamos supor que ao encontrar a princesa, eles descobrem que tem um reino C que está indo atacar o reino A. E eles têm que impedir isso porque a princesa tem uma habilidade que é capaz de combater esse reino. Então isso pode mudar, pode ser uma mudança de narrativa. Outra coisa também, intercalar ambas cria uma experiência épica e não repetitiva. Eu não gosto de fazer viagem, 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 masmorra, masmorra, masmorra. Eu sempre faço viagem, masmorra, viagem, masmorra, viagem, masmorra, reino, masmorra, viagem, masmorra. Eu sempre gosto de fazer isso porque, de novo, evita essa repetitividade. Tá, dicas finais. Então vamos lá. Algumas coisas aqui para a gente revisar, para a gente levar em consideração antes de finalizarmos a aula. Então, primeiro de tudo, dicas finais para o mestre. Planeje, mas improvise com confiança. Lembra que você não precisa ter tudo a todo momento. Você só precisa ter o principal, o esqueleto. Não se apegue ao roteiro. A diversão está na surpresa. Se o jogador fez alguma coisa que, nossa, vai jogar seus planos para a altura, é muito melhor você, que a gente chama em inglês de embrace the chaos, ou seja, abraçar o caos, vai ficar muito mais divertido do que você tentar colocar os jogadores nas rédeas de novo, porque se eles sentirem que estão fazendo isso, eles vão ficar desmotivados ou simplesmente o efeito vai ser oposto, eles vão tentar estragar a sua aventura. Embora na maior parte das vezes o efeito acaba sendo justamente deles ficarem desmotivados. Equilíbrio a narrativa, ou seja, mecânica e emoção, elas andam de mãos dadas, então você não quer um momento muito mecânico e um momento sem nenhuma emoção. A melhor maneira de fazer isso é dar um aspecto mais literário para sua narrativa. Uma coisa boa, por exemplo, é deixar com que os jogadores façam diários, com que você escreva um resuminho a cada final de sessão, como se fosse um bardo ou então um poeta, descrevendo o que eles fizeram naquele momento. Assim, os jogadores podem se conectar melhor com a narrativa do ponto de vista emocional. Não só como quem está jogando, mas também como quem está experienciando uma narrativa de maneira mais isométrica. E use os dois como respiros aos picos de tensão. Isso é muito importante também. Esses momentos podem também ser um respiro, tá bom? Então, encerramento. Essa é a frase para a gente finalizar a nossa aula. Então, o que eu posso dizer aqui? RPG é colaboração narrativa. Crie para surpreender e emocionar. A jornada importa tanto quanto o destino. Muitas das vezes, existe aquela coisa de tipo assim, nossa, eu mal posso esperar para os jogadores chegarem a esse lugar para acontecer isso. Na maior parte das vezes, o que eles mais vão se lembrar é da viagem até aquele lugar, não do lugar especificamente. Então, se você levar em consideração isso enquanto você estiver narrando as suas campanhas e usar essas dicas que eu te dei para melhorar a sua mesa, a qualidade dela vai alavancar e muito, está bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula de RPG de mesa. Dessa vez nós falamos de novo sobre masmorras e viagens. Então é um tópico que eu sei que tem muito, muito pano para manga, mas você acabou de ver o principal, o suficiente para começar a dar os seus primeiros passos, certo? Se você gostou dessa aula, não se esqueça de comentar, compartilhar e curtir. E lembre-se que essa aula ocorre justamente no nosso servidor de RPG do Discord. Então, se você quiser participar dessas aulas ao vivo, enquanto elas acontecem, o link está aqui abaixo, assim como o link dos nossos parceiros. Então, vejo vocês na próxima aula de RPG. Nós estamos chegando na nossa reta final, mas eu tenho que admitir que tem sido muito divertido narrar o meu RPG de mesa enquanto eu preparo essas aulas, porque enquanto você ensina, você aprende muito, e quando você aprende muito, é sempre uma sensação satisfatória poder compartilhar o que você aprendeu. Ainda mais de um hobby tão legal, tão divertido quanto RPG de mesa. Tá bem? Então vejo vocês em breve e até mais.